Os cientistas têm uma teoria maluca. E se todo o nosso universo estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns especialistas têm a ideia de que nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro, que existe dentro de outro universo pai, ou até mesmo de um multiverso, que também poderia fazer parte de um maior e assim por diante. Como aquelas bonecas russas. Parece pura ficção científica, mas se baseia em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuasse a apertar uma bola gigante cada vez menor, em algum momento ela ficaria super densa antes de se esmagar. Bem, é difícil de imaginar, mas no espaço é possível espremer uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo. Esse ponto é chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor do que um átomo, e contém toda a mesma massa, de tudo, enquanto basicamente não ocupa nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desfaz e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontecerá daqui para frente está além de nossa compreensão. Portanto, os cientistas dizem que esse foi o ponto de partida do nosso mundo. Quando o Big Bang aconteceu, é como se esse pequeno ponto com tudo dentro dele tivesse se expandido para todos os lugares, o que começou a formar o universo como o conhecemos. E aqui está a questão. Os cientistas supõem que a singularidade também existe nas profundezas dos buracos negros. A relatividade geral diz que um deles nasce quando algo realmente grande, como uma estrela enorme, entra em colapso sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior for a massa. Com a massa de uma estrela gigante, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse pequeno ponto teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar tudo o que está ao seu redor e é em curva de tal maneira o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em outro infinitamente denso. Então, será que o nosso universo poderia ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro, dentro de outro universo? Isso seria fantástico! Agora, não é tão fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Seria necessário comprimir muito. Se você quisesse fazer um buraco negro pequeno do tamanho de um ser humano, precisaria encolhê-lo até o tamanho de um núcleo atômico. Se quiser um do tamanho de um grão de bico, precisaria comprimir todo o nosso planeta até esse tamanho. Mas o universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de quilômetros de simplesmente nada entre as estrelas. Se você fosse juntar toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos. Seria um cubo com cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para efeito de comparação, somente a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. Isso mostra como o universo é esparso. Mas nessa densidade, ela também seria muito maciça. A massa resultante provavelmente entraria em colapso em um buraco negro. E aqui está a parte mais louca. Esse buraco resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho que o próprio universo. E também a mesma massa e energia. Assim como a mesma densidade média. O tamanho ou raio do buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais coisas ele come, maior fica. Mas sua densidade funciona de forma inversa. Esse monstro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande de todo o nosso mundo, ele também seria bastante esparso. E essa não é a única coincidência. Temos esse fenômeno chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, então pensemos em sua borda como a parte mais distante que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando enxergar o mais longe possível, seus olhos desenham um círculo. É assim. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca chegará até nós. Isso ocorre porque ela viaja a uma determinada velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto um vento muito forte tenta levá-lo para longe. Se não permanecermos na Terra, estaremos para sempre isolados desses cantos distantes.
Os buracos negros têm algo assustadoramente semelhante, chamado de horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Esse é o ponto de não retorno. É essa linha imaginária que geralmente é retratada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que atravesse um horizonte de eventos caindo dentro dele é perdida para sempre. Nenhuma luz, nenhuma matéria, nenhuma informação pode escapar de lá. A gravidade dos buracos negros é muito forte, portanto, eles são aspiradores de pó espaciais perfeitos. E como mencionamos anteriormente, se criarmos um do tamanho do universo, ele terá a mesma massa e o mesmo raio do horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que essas podem ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que o nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que ele pode não ser o único e sim poderia existir em um dos muitos espalhados em um multiverso maior. Nesse modelo maluco, cada um deles, tanto em nosso mundo quanto em nosso mundo pai, poderia levar a seu próprio universo, com seu próprio conjunto de leis e estruturas físicas. E isso seria uma cadeia muito estranha. Há uma teoria que diz que os universos poderiam nascer dentro de buracos negros, mais ou menos. Ela é chamada de Einstein-Cartan. Essa ideia também fala sobre a singularidade, mas de uma maneira diferente, e diz que, em vez de entrar em colapso em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca. É como um túnel através do espaço e do tempo. Essa estrutura, também conhecida como Ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro e do outro pode estar se formando um universo totalmente novo. Dessa maneira, poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas nesse caso, deve haver uma saída. Alguns cientistas inventaram um conceito e o chamaram de buraco branco. Ele não existe literalmente, não até onde sabemos, mas pode ser possível, em algum lugar do outro lado. Ela serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área em que a matéria é sempre ejetada em vez de puxada para dentro. Então é como se você não pudesse jogar nada ali, pois seria expelido imediatamente. Tudo é puramente hipotético, é claro. E se encaixa bem no conceito de grande rebote. Essa ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele saltou de um estado anterior de colapso. Lembra da analogia da bola espremida? Bem, talvez houvesse outra bola do universo que foi super comprimida a um tamanho mínimo antes de se recuperar e expandir novamente. Assim, em vez de um universo nascido do nada, talvez vivamos em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia de ondas de choque. Ela diz que o Big Bang poderia ter sido causado por um boom dentro de um buraco negro e poderia criar o universo em expansão que vemos hoje. À medida que ele avança e a densidade da matéria diminui, o buraco negro acabaria se transformando em um branco, o inverso de um negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Assim, por enquanto, todas continuam sendo especulações, mas pelo menos é divertido especular. Há muito tempo, os cientistas acreditam que buracos negros realmente enormes, os chamados supermassivos, estão localizados no meio de todas as grandes galáxias. Mas, por alguma razão, por mais que tentassem, não conseguiram encontrar nenhum em uma chamada Southern Pinwheel, também conhecida como Messier 83 ou M83, que tem forma de espiral e fica a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância de nós. Mesmo assim, os pesquisadores tinham certeza de que deveria estar lá. Isso foi muito confuso. E agora, o superpoderoso telescópio espacial James Webb pode ter encontrado uma pista de que realmente existe um deles escondido no meio da M83. Os buracos negros supermassivos consomem grandes quantidades de gás e poeira, o que os faz brilhar muito. A M83 não parecia brilhar, mas será que esse brilho poderia estar apenas escondido por nuvens espessas de poeira? De fato, as incríveis câmeras do James Webb detectaram aglomerados de gás ionizado especial que aparecem quando um buraco negro está fazendo seu trabalho, devorando matéria. Então, basicamente, ele pode estar brincando de esconde-esconde conosco, e o supertelescópio pode ter nos ajudado a descobrir esse mistério de longa data. Então, o que exatamente os cientistas viram?
Foi uma luz brilhante proveniente de gás neon que precisa de uma quantidade enorme de energia, muito mais do que as estrelas normais conseguem produzir. Esse brilho é um forte indício de um núcleo galáctico ativo oculto. Mesmo as poderosas explosões de estrelas, chamadas de supernovas, não liberam energia suficiente para produzir esse tipo de luz. Portanto, um buraco negro supermassivo parece ser a razão mais provável. Por outro lado, essa não é a única razão possível. O brilho também pode vir de ondas de choque que se movem através do gás entre as estrelas, chamado de meio interestelar. Para descobrir isso, os cientistas vão dar uma olhada ainda mais de perto usando outras ferramentas espaciais poderosas, como o telescópio Hubble, o ALMA e o Very Large. Ao mesmo tempo, essa descoberta mostra como o James Webb é incrível. Aparentemente, ele pode encontrar coisas no espaço que antes estavam escondidas de nossos olhos. Outro exemplo é um buraco negro impossível que ele ajudou a detectar. Pensando bem, esse achado pode não ser tão surpreendente quanto parecia em um primeiro momento. Vamos descobrir esse mistério juntos. O fato é que os astrônomos pensaram ter encontrado um buraco negro super faminto que estava comendo coisas 40 vezes mais rápido do que deveria. E isso era algo que não fazia sentido com as leis da física existentes. Esse monstro, chamado LID 568, foi detectado com a ajuda do James Webb e era dos primórdios do universo, tendo se formado apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Assim, a princípio, parecia que o buraco negro voraz estava comendo demais e muito rápido. Isso teria feito com que ele crescesse muito, muito rapidamente, o que era surpreendente para uma época tão antiga do universo. Mas agora, depois de observar novamente com o supertelescópio, os cientistas perceberam que estavam errados durante todo esse tempo. O buraco negro não estava quebrando as regras de forma alguma. O que realmente aconteceu foi que uma poeira espessa se interpôs no caminho e fez com que parecesse que ele estava devorando mais do que realmente estava. O funcionamento normal de um buraco negro é o seguinte: quando o material cai nele, ele fica superaquecido e brilha intensamente. Existe uma regra chamada limite de Eddington, que nos diz que o máximo que um deles pode comer é baseado em seu tamanho. Se tentar engolir mais, a luz que ele emite empurra o material para longe, portanto não pode ingerir mais. Alguns buracos negros podem devorar um pouco mais do que essa regra diz. Isso é chamado de acreção super Eddington, mas não 40 vezes. E o primeiro palpite dizia que o LID 568 estava fazendo exatamente isso, quebrando esse limite em grande estilo. Mas então, o novo estudo, publicado em abril de 2025, mostrou que ele estava realmente se alimentando em um ritmo normal. O erro veio do fato de não enxergarmos claramente por causa de toda a poeira no espaço. Ela bloqueia e dispersa a luz, tornando mais difícil para vermos o buraco negro com clareza. Portanto, no final, nosso amigo não estava tão faminto e era bastante normal. Um pouco decepcionante, não é? Os cientistas dizem que, se um buraco negro estiver oculto por poeira, como o LID 568, é preciso corrigir as medições de luz dela para obter o tamanho correto dele. Se isso não for feito, pode-se obter o tamanho errado, o que também atrapalha o cálculo do limite de Eddington. Em seu estudo, a equipe mediu o tamanho do buraco negro usando luz infravermelha. Ela não é bloqueada pela poeira tanto quanto a luz normal, que é a que os cientistas normalmente utilizam. Graças a isso, descobriu-se que ele era quase 1 bilhão de vezes maior que o Sol e cerca de 40 vezes maior que a antiga estimativa. Com esse novo e maior tamanho, os pesquisadores puderam corrigir o cálculo do limite de Eddington, o que deixou claro que o monstro não era tão faminto e bizarro quanto se pensava. Portanto, seus hábitos alimentares não significam que se trata de um buraco negro gigantesco que está crescendo muito rápido. Os cientistas já sabiam que a poeira pode atrapalhar as medições dos buracos negros, mas nem sempre foram bons em corrigir isso ao estudar galáxias distantes. Dessa maneira, outros também podem ter sido medidos incorretamente e mal compreendidos. A nova forma de medição da equipe pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre esses buracos negros que estão ocultos pela poeira nas galáxias, especialmente as pequenos pontos vermelhos descobertas com o James Webb. Quando os especialistas observaram as primeiras imagens dessas partes distantes do universo, encontraram algo totalmente novo, um grupo de galáxias minúsculas e supervermelhas, por isso o nome. Há centenas delas. Esses pontos só aparecem durante um curto período da história do universo, quando ele tinha cerca de 1 bilhão de anos. E são muito confusos.
Eles se parecem com duas coisas totalmente diferentes. Galáxias realmente pesadas repletas de estrelas ou de tamanho modesto com um buraco negro supermassivo no meio. Mas uma coisa é certa, a típica galáxia ponto vermelho é minúscula, apenas cerca de 2% do tamanho da nossa Via Láctea, e algumas são ainda menores. Então, o que os faz brilhar? Há duas ideias principais. Uma afirma que cada pequeno ponto vermelho é preenchida com um número absurdo de estrelas, até 100 bilhões, que é aproximadamente o mesmo número que da Via Láctea, embora uma ponto vermelho seja muito menor. Imagine estar em uma sala enorme e silenciosa, que é como o espaço próximo ao nosso sistema solar. Agora imagine essa mesma sala completamente lotada com toda a população de um país muito grande, superlotada. É assim que pode ser o interior de um pequeno ponto vermelho, um dos lugares mais cheios do universo. Os cientistas nem mesmo têm certeza de que galáxias tão repletas possam realmente existir. Outra ideia é que essas pontos vermelhos sejam pequenas galáxias com um buraco negro gigante no centro. Os cientistas podem identificar sinais de buracos negros ao observar como o gás gira em torno deles. Eles emitem um tipo especial de luz, e em muitos pontos vermelhos os pesquisadores viram esses sinais. Agora, eis a parte estranha. Os buracos negros parecem grandes demais para galáxias tão pequenas. Normalmente, um deles é apenas uma pequena parte do peso de uma delas, cerca de 0,1%. Mas em alguns desses pontos pode ser quase tão pesado quanto a galáxia inteira. Isso é realmente incomum, por isso os cientistas chamam esses monstros de supermassivos. E há mais um mistério: os buracos negros normais emitem raios-x, e esses não. Mesmo quando os cientistas usaram telescópios especiais para procurar raios-x, não conseguiram encontrar nenhum. É como se esses estivessem brincando de esconde-esconde, e ainda não temos os meios necessários para encontrá-los. Os astrônomos descobriram o buraco negro estelar mais maciço já visto em nossa galáxia Via Láctea. Esse monstro espacial recém-descoberto é 33 vezes maior do que o Sol e fica a 2.000 anos-luz de distância de nós. Até recentemente, o maior buraco negro estelar encontrado residindo em nossa galáxia era cerca de 20 vezes maior que a nossa estrela em termos de massa. Quanto ao buraco negro estelar de massa média, ele geralmente é cerca de 10 vezes maior que o Sol. Os cientistas da missão Gaia do Observatório Europeu do Sul detectaram um buraco negro gigante depois que uma estrela começou a oscilar enquanto orbitava nessa área. O buraco negro recebeu o nome de Gaia BH3. A proximidade desse objeto espacial com a Terra faz dele o segundo buraco negro mais próximo do nosso planeta já descoberto. O mais próximo é chamado Gaia BH1. Ele está a cerca de 1.560 anos-luz de distância de nós. Esse vizinho desconfortavelmente próximo tem uma massa de cerca de 9,6 vezes a do Sol. Isso significa que ele é muito menor do que o buraco negro recém-descoberto. O Gaia BH3 está localizado na constelação de Aquila. Visto da Terra, ele parece ter a forma de uma águia. É interessante notar que os astrônomos não esperavam encontrar um buraco negro de alta massa tão próximo da Terra e que permanecesse sem ser detectado por tanto tempo. Ok, provavelmente podemos admitir que esse buraco negro estelar é apenas uma pequena coisinha em comparação com os buracos negros supermassivos, como o que domina o centro da Via Láctea. Estou falando de Sagitários A. Esse gigante espacial tem uma massa de 4,2 milhões de vezes a do Sol. Enquanto um buraco negro estelar se forma quando uma estrela entra em colapso, os gigantes negros supermassivos têm suas próprias maneiras de ver a luz do dia. Geralmente eles são o resultado da fusão de buracos negros cada vez maiores, mas falaremos sobre isso mais tarde. Primeiro vamos falar um pouco mais sobre como os buracos negros estelares se formam. Quando as estrelas se aproximam do fim de suas vidas, elas normalmente se inflacionam, perdem muita massa e esfriam para formar o que conhecemos como anãs brancas. Acredita-se que esses buracos negros estelares maciços, como o Gaia BH3, se formam quando uma estrela não contém elementos pesados e não perde tanta massa ao longo de sua vida. Essas estrelas são chamadas de pobres em metais. Posteriormente, em vez de esfriar e se transformar em uma anã branca, essa estrela entra em colapso e se transforma em um buraco negro. A companheira da Gaia BH3 é uma estrela muito pobre em metais. Isso sugere que a estrela que entrou em colapso e formou a BH3 também era pobre em metal. Os astrônomos conhecem cerca de 50 buracos negros estelares na Via Láctea. Alguns buracos negros são maiores do que outros. Veja bem, o universo está repleto de buracos negros. Alguns deles estão espalhados aleatoriamente pelas galáxias. Outros, aqueles gigantes que conhecemos como buracos negros supermassivos, ficam nos centros das galáxias.
Embora os buracos negros estelares geralmente sejam apenas algumas vezes maiores que o Sol, esses monstros espaciais podem pesar de 1 milhão a 1 bilhão de massas solares. Mas, apesar de serem muito mais pesados do que a nossa estrela, eles estão concentrados em uma área relativamente pequena, em uma escala cósmica, é claro, do tamanho do nosso sistema solar aproximadamente. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros supermassivos podem ser formados por várias estrelas que colidem e entram em colapso ao mesmo tempo, enquanto outros especialistas afirmam que esses objetos espaciais podem ter começado a crescer há vários bilhões de anos. No início, uma pequena semente aparece em algum lugar no espaço, que então aumenta gradualmente de massa para formar um buraco negro. Essa semente faz isso por meio do processo de acreção, que basicamente significa reunir cada vez mais matéria ao seu redor. Além da ausência de qualquer informação precisa sobre a formação de buracos negros, há também o paradoxo da informação do buraco negro. Se um buraco negro tem alguma massa, e como sabemos, esses objetos espaciais têm muita massa, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ele deve ter uma temperatura. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, ele também deve irradiar calor. Stephen Hawking mostrou que os buracos negros também devem emitir radiação. Atualmente, esse tipo de radiação é chamado de radiação Hawking. Ela deveria se formar nos limites de um buraco negro, mas depois de provar isso, Hawking apontou um paradoxo. Se um buraco negro é capaz de evaporar, algumas das informações que ele contém podem se perder para sempre. O problema é que as informações contidas na radiação térmica emitida por um buraco negro são degradadas. Ela não repete nenhuma informação sobre a matéria engolida por um buraco negro anteriormente. Essa perda irreversível de informações contradiz um dos princípios básicos da mecânica quântica. Sistemas físicos que mudam com o tempo não podem criar ou destruir informações. Isso significa que devemos estar perdendo alguma coisa. Tanto os físicos quanto os matemáticos tentaram apresentar ideias diferentes, mas acabaram chegando a resultados bastante estranhos. Alguns até afirmaram que o universo poderia ser holográfico. Isso significa que o universo que conhecemos e amamos é, na verdade, o resultado de algumas interações misteriosas em um limite infinitamente distante. Eu disse a você, os buracos negros são realmente estranhos. Ao mesmo tempo, encontramos definitivamente objetos espaciais que parecem ter as propriedades dos buracos negros. Por exemplo, veja esta imagem do buraco negro M87. Ele certamente se parece com um objeto físico. Mas e se os buracos negros não existirem de fato? Há uma ideia de que os buracos negros são, na verdade, gravastars, uma mistura de gravidade, vácuo e estrelas. Essa teoria foi proposta pela primeira vez em 2021 por Emil Motola e Powell Almazur. Eles levantaram a hipótese de que, em um ponto durante o colapso de uma grande estrela, a gravidade intensa poderia transformar sua matéria em um novo estado. É semelhante ao que ocorre quando os átomos são resfriados a estados de energia tão baixos que começam a agir como um único superátomo. Quando falamos de gravastars, uma estrela pode entrar em colapso até o ponto do horizonte de eventos, ou o ponto de não retorno, e então sua matéria é transformada em um novo estado. Ela exerce pressão externa suficiente para evitar que a estrela entre em colapso em uma singularidade que desafia a física. Nas gravastars, uma concha indestrutível ultra fina, ultra fria e ultra escura envolve o espaço-tempo fortemente envolto. Essa nova forma de matéria acaba sendo muito durável, mas também é um pouco flexível, como uma bolha. Portanto, qualquer coisa que seja aprisionada pela intensa gravidade de um gravastar e esmagada nele é obliterada e depois assimilada na casca dessa bizarra estrutura espacial. Uma das vantagens da teoria do gravastar é a eliminação dos paradoxos confusos relacionados a informações e singularidades. Mas, embora essa ideia pareça muito legal, ela não explica os fenômenos que observamos. E nós, definitivamente, observamos algo que se parece com buracos negros. Por outro lado, observe essa sombra. Ela não é causada pelo aprisionamento da luz no horizonte de eventos. É um fenômeno ligeiramente diferente conhecido como redshift gravitacional. Isso faz com que a luz perca energia quando se move por uma região com um poderoso campo gravitacional. Portanto, potencialmente poderia ser um gravastar. Quando a luz emitida das regiões próximas a esses objetos alternativos chega aos nossos telescópios, a maior parte de sua energia já foi perdida para o campo gravitacional, o que causa o aparecimento dessa sombra. E ainda assim, como no caso dos buracos negros, as coisas se complicam quando você acrescenta a rotação à equação. Muitos especialistas têm certeza de que os gravastars não seriam capazes de permanecer estáveis durante a rotação. Mas espere, a coisa fica ainda mais bizarra. Há sugestões de que o interior dos gravastars poderiam conter uma série de conchas mais grossas. Essas são conhecidas como nestars, algo como uma boneca matrioshka.
É claro que essas teorias ainda não são perfeitas. Os astrônomos ainda precisam trabalhar muito para tentar criar modelos funcionais. Há também a possibilidade de que tanto os buracos negros quanto as estrelas gravitacionais existam, mas nesse caso temos outro problema em nossas mãos: como podemos distinguir entre os dois? Algumas teorias sugerem que esses diferentes tipos de objetos espaciais também devem emitir radiação gravitacional muito diferente. E isso poderia nos permitir descobrir se estamos olhando para um Gravastar ou para um buraco negro tradicional. Olhe para cima. O céu está escuro, aparentemente sem vida. Mas então, você percebe algo que não estava lá antes. Uma luz bizarra, quase invisível, ilumina o espaço anteriormente escuro. É tarde demais para correr. Você tem sorte e azar ao mesmo tempo. Está testemunhando o despertar de um buraco negro gigante antes adormecido. Será que ele vai engolir você e o nosso mundo? Buracos negros supermassivos, enormes objetos espaciais milhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, vivem no meio da maioria das galáxias. Mas eles são muito difíceis de serem vistos ou estudados. Na maioria das vezes, eles ficam quietos e não fazem nada por muito tempo. Isso é o que estava acontecendo com um buraco negro gigante em uma galáxia distante. Essa galáxia está a 300 milhões de anos-luz de distância de nós, em uma parte do céu chamada Virgem. Durante muitos anos, o buraco negro não estava fazendo nada de interessante. Ele estava quieto e descansando. Mas no final de 2019, algo estranho aconteceu. De repente, a galáxia ficou muito mais brilhante. Ela começou a emitir uma poderosa luz de raio-x. Era algo que os cientistas nunca tinham visto antes. Isso surpreendeu os astrônomos, que começaram a observá-la de perto. Após alguns anos de estudo, os cientistas concluíram que o buraco negro provavelmente acordou de seu estado de quietude e se tornou ativo. Agora, o centro da galáxia está muito brilhante. Isso pode significar que o buraco negro está puxando material e produzindo muita energia. Os astrônomos até deram a esse buraco negro um apelido divertido, Ansky. E o mais legal de tudo isso é que essa é a primeira vez que estamos observando um buraco negro supermassivo mudar para um estado ativo em tempo real. Os cientistas do Observatório Europeu do Sul, na Alemanha, foram os primeiros a perceber algo estranho. Eles usaram telescópios espaciais especiais, como o Swift da NASA e outro chamado eROSITA, para procurar raios-x provenientes do Ansky. Em um primeiro momento, eles não viram nenhum. Então, em fevereiro de 2024, outro grupo de cientistas notou algo novo: explosões de luz de raio-x vindas de Ansky. E essas explosões não eram aleatórias. Elas aconteciam quase como um relógio, em horários quase regulares. Esse tipo de flash tem um nome complicado, erupção quase periódica, ou QPE na sigla em inglês se quiser abreviar. É quando um buraco negro se inflama repentinamente com uma explosão de energia, mas apenas por um curto período de tempo. E essa é a primeira vez que alguém vê uma QPE em um buraco negro que estava acordando, depois de ficar quieto por tanto tempo. Esses tipos de eventos também são muito raros. Os cientistas só encontraram o primeiro QPE em 2019, e desde então só viram mais alguns. Ninguém sabe exatamente por que eles acontecem, mas observar o Ansky pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre como os buracos negros se comportam e crescem. Uma ferramenta importante que eles usaram foi o telescópio espacial XMM Newton. Ele é o único que pode ver a luz de fundo muito fraca entre os flashes. Ao medir a intensidade da luz do Ansky entre as explosões, os cientistas puderam descobrir quanta energia o buraco negro emite durante cada explosão. Você deve saber que os buracos negros têm uma gravidade muito forte que puxa qualquer coisa que se aproxime demais, até mesmo estrelas. Se uma estrela for apanhada, ela pode ser esticada e despedaçada. Os pedaços da estrela formam um anel super quente e brilhante que gira em torno do buraco negro. Esse anel é chamado de disco de acreção. Os cientistas acreditam que os rápidos flashes de raio-x, QPEs, podem ocorrer quando algo, como uma estrela ou até mesmo outro pequeno buraco negro, interage com esse disco giratório. Às vezes, os QPEs têm sido associados à destruição de estrelas. Mas no caso do Ansky, não há sinais de que ele tenha destruído uma estrela. Assim, os cientistas começaram a pensar em outros motivos. Talvez o disco ao redor do Ansky seja feito de gás que o buraco negro pegou do espaço próximo, e não de uma estrela destruída. E talvez algo pequeno, como um planeta ou uma estrela, esteja passando por esse disco repetidamente, sacudindo e fazendo com que ele se ilumine com uma estrela brilhante de raio-x a cada vez.
O que torna o ENSC realmente especial é o tamanho e a potência de suas explosões. De acordo com um estudante do MIT que trabalhou no estudo, as explosões de raio-x do ENSC duram 10 vezes mais e são 10 vezes mais brilhantes do que os QPs normais. Cada explosão libera 100 vezes mais energia do que as outras observadas pelos cientistas. E o momento também é estranho. O ENSC tem um padrão de piscar a cada 4,5 dias. É o maior tempo de espera entre os flashes já visto. Essas características estranhas estão fazendo os cientistas repensarem como os QPs acontecem e o que os causa. Infelizmente, ainda não temos dados suficientes para saber com certeza. Os astrônomos precisam observar mais desses eventos para descobrir. Você deve estar se perguntando como os cientistas conseguem encontrar buracos negros. Afinal, eles capturam tudo, até mesmo a luz. De fato, esses monstros espaciais são realmente difíceis de ver, basicamente invisíveis. Mas os cientistas prestam atenção ao que está acontecendo ao redor deles. Pode ser gás incandescente e poeira em algum lugar do espaço. O fato é que os buracos negros geralmente têm um anel giratório de gás e poeira ao seu redor, chamado de disco de acreção. Esse anel fica muito quente e brilha em raios-x e outros tipos de luz, que podem ser detectados pelos telescópios. Também podem ser estrelas em movimento. Grandes buracos negros, como o que está no meio da Via Láctea, têm uma gravidade tão forte que fazem as estrelas orbitarem ao seu redor. Os cientistas observaram essas estrelas se moverem em padrões especiais e provaram que há um buraco negro gigante escondido ali. Essa descoberta ganhou o Prêmio Nobel em 2020. Eles também estão atentos às ondulações no espaço. Quando objetos gigantes, como os buracos negros, se movem ou se chocam uns contra os outros, eles emitem ondas gravitacionais. Os cientistas criaram ferramentas especiais para sentir essas ondulações e aprender mais sobre os buracos negros. E finalmente ele está curvando a luz. Os buracos negros têm tanta gravidade que podem curvar a luz das estrelas atrás deles, como uma lupa cósmica. Esse truque, chamado de lente gravitacional, pode ajudar cientistas que estão se escondendo. Você deve ter em mente que, ao contrário de alguns estereótipos, os buracos negros não são buracos de minhoca, túneis mágicos que levam você a outros lugares no espaço ou a universos diferentes. Uma vez que você entra em um, não há como sair ou ir para o outro lado. Os buracos negros também não são um tipo de aspirador de pó espacial. Eles não andam por aí engolindo tudo de que se aproximam. Se você estiver longe, a gravidade deles é igual a de qualquer outro objeto com a mesma massa. O buraco negro mais próximo da Terra é chamado Gaia BH1. Ele está a cerca de 1.500 anos-luz de distância. Quanto ao buraco negro mais distante que conhecemos, está localizado no meio de uma galáxia distante, a 13 bilhões de anos-luz de distância. O maior buraco negro que já vimos é chamado TOM 618. Ele é 66 bilhões de vezes mais pesado que o Sol. E o menor buraco negro é apenas 3,8 vezes mais pesado que o Sol e fica ao lado de uma estrela. A propósito, todos os buracos negros giram ou giram muito rápido. O mais rápido deles gira mais de 1000 vezes por segundo. Além disso, os grandes buracos negros no meio das galáxias podem disparar partículas em velocidades muito altas, quase tão rápidas quanto a luz. Se algo cai em um buraco negro, ocorre a espaguetificação. Esse objeto é esticado no espaço como um macarrão devido à gravidade imensamente forte do buraco negro. Por falar em gravidade, se o nosso Sol fosse substituído por um buraco negro com a mesma massa, a Terra e os outros planetas continuariam a orbitá-lo da mesma forma. A gravidade não mudaria só pelo fato de ser um buraco negro. Os cientistas descobriram 2 tipos principais de buracos negros. O primeiro é chamado de buraco negro de massa estelar, e em geral é cerca de 5 a 50 vezes mais pesado que o nosso Sol. O segundo tipo são os buracos negros supermassivos, que são incrivelmente grandes. Alguns são de 100 mil até bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Também pode haver buracos negros de tamanho médio, do tipo intermediário, mas ninguém ainda encontrou um com certeza. Os buracos negros de massa estelar podem se formar quando 2 estrelas de nêutrons se chocam uma contra a outra. Além disso, 2 buracos negros menores podem se unir e formar um maior. Essa é uma das formas de crescimento dos buracos negros, mas os buracos negros supermassivos ainda são um grande mistério. Os cientistas não têm certeza exata de como o universo cria buracos negros tão grandes. Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras.
Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia. Provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CIRS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe. E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram dois outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádio simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro.
Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821-643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014-81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes superbrilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas. Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4 mil massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618, e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro. E ainda assim não será suficiente para criar um TOM 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos. Mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O TOM 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade. Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Buracos negros, um enigma que tem intrigado os cientistas e cativado nossa imaginação há décadas. Mas o que se esconde dentro de um buraco negro? É um vazio? Um poço sem fundo? Um universo paralelo? Ainda não sabemos com certeza, mas os cientistas podem ter algumas ideias. Então, vamos ouvi-los. Imagine o seguinte: na vastidão do espaço, há uma estrela supermaciça, brilhando como um diamante. Mas como todas as coisas boas, a festa dessa estrela não pode durar para sempre. Eventualmente, ela fica sem combustível e se apaga com um estrondo. Literalmente. A estrela entra em colapso sob sua própria gravidade, criando uma implosão. Agora, esse colapso é tão intenso que cria um buraco sem fundo no espaço, como um sumidouro. E isso é o que chamamos de buraco negro, a zona de não escape definitiva, sugando tudo em sua vizinhança, inclusive a luz. Imagine-se se aproximando de um buraco negro. O buraco negro em si não emite nenhuma luz, mas você pode notar uma deslumbrante exibição de fogos de artifício cósmicos ao seu redor. O disco de acreção. É como um carrossel celestial de gás e poeira, girando em uma dança hipnotizante ao redor do buraco negro.
As incríveis forças gravitacionais puxam todo esse material de seus arredores, criando essa fornalha celestial. É claro que é muito improvável que você tenha sobrevivido nesse lugar. As temperaturas aqui chegam a milhões de graus. Além disso, há constantemente raios-x deslumbrantes e radiação de alta energia que podem ser detectados por telescópios na Terra. Mas vamos imaginar que você tenha sobrevivido de alguma forma. À medida que se aproxima, você percebe um limite misterioso se aproximando. O horizonte de eventos. É um ponto sem retorno, além do qual as leis da física parecem não funcionar. Agora você está preso em um engarrafamento espacial, e por mais que pise fundo no acelerador, não vai a lugar nenhum. Quando você ultrapassa esse limite, nem mesmo a luz consegue escapar. E agora, você inevitavelmente cai em um buraco negro. O que você vê ao seu redor? De acordo com o gênio físico Albert Einstein, o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçadas em um tecido chamado espaço-tempo. É como um trampolim cósmico que pode se esticar e dobrar se você colocar algo pesado sobre ele. E os buracos negros são super pesados. E é por isso que eles distorcem esse trampolim da maneira mais extrema possível. Portanto, quando nos aventuramos perto de um buraco negro, temos um passeio de montanha-russa. A curvatura do espaço-tempo torna-se tão intensa que é como um redemoinho que puxa tudo para dentro, até mesmo a própria luz. Tudo ao seu redor se parece com uma casa de diversões espacial com cores distorcidas e raios de luz que continuam se deslocando. Tudo isso faz com que você se sinta como se estivesse fazendo o moonwalk em uma esteira. Além disso, a curvatura do espaço-tempo em torno de um buraco negro é tão extrema que cria um fenômeno chamado dilatação do tempo. O tempo próximo a um buraco negro se move em um ritmo diferente do resto do universo. Quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais lento será o tempo. E quanto mais você cai, mais estranhas ficam as coisas. As leis da física parecem se desfazer diante de seus olhos, mas suponha que você, de alguma forma, tenha conseguido sobreviver a toda essa loucura. Onde exatamente você está caindo? O que o espera do outro lado? Existe mesmo um outro lado? Ao se aventurar mais profundamente nesse turbilhão celestial, você chega a um ponto elusivo e misterioso chamado singularidade. É o coração de um buraco negro, um lugar onde toda a matéria e energia são esmagadas em um ponto único e inimaginavelmente denso. Imagine amontoar massas de estrelas inteiras em algo que é essencialmente uma picada de alfinete. E agora que você está aqui, esqueça as regras usuais da física. Bem-vindo a um novo reino, onde o conhecimento se desfaz e o desconhecido assume o controle. Então, como é esse desconhecido? Bem, existem algumas teorias. Em primeiro lugar, ele poderia ser uma porta de entrada para outras dimensões. E se houver vários universos escondidos dentro dos buracos negros, como bonecas aninhadas, de acordo com essa teoria, o interior de um buraco negro poderia ser um portal para um universo paralelo com seu próprio conjunto de leis e possibilidades físicas. Esse universo paralelo poderia ser drasticamente diferente do nosso próprio mundo. Que ideia alucinante! Ou o que dizer dos buracos de minhoca? Imagine buracos negros formando um sistema de metrô espacial, conectando diferentes regiões do espaço e do tempo entre si. Essas teorias sugerem que a extrema atração gravitacional de um buraco negro poderia criar um buraco de minhoca. Um túnel que poderia transportá-lo para outra galáxia, ou até mesmo para o passado ou o futuro. É como encontrar uma passagem secreta em um videogame. E não é só isso. Alguns cientistas propõem que dentro de um buraco negro podemos encontrar alguma matéria exótica, uma matéria estranha com propriedades estranhas ou densidade de energia negativa. Se esse for o caso, isso desafiaria a nossa compreensão do universo. E por fim, uma das teorias mais alucinantes é que um buraco negro poderia, na verdade, levar a um buraco branco. Imagine, ao cair ainda mais, de repente você se vê em um espetáculo espacial de brilho ofuscante. Você está em um buraco branco. Essa é uma fonte que está expelindo matéria, energia e informações para o universo com um abandono imprudente.
o local de nascimento de novos universos. Veja bem, enquanto os buracos negros são conhecidos por seu horizonte de eventos, os buracos brancos têm um horizonte anti-eventos. Com os buracos negros, tudo pode entrar e nada pode sair. Com os buracos brancos, é o contrário. Eles repelem tudo. Os buracos brancos são objetos hipotéticos. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se for constatado que eles existem, podem estar conectados aos buracos negros. Isso faz sentido. Os buracos negros sugam tudo, e os buracos brancos devem retirar sua matéria de algum lugar. E toda essa matéria e energia que sai do buraco branco poderia potencialmente formar novos universos. Juntamente com os buracos negros, eles poderiam formar um ciclo universal de criação. O fim de um universo leva ao nascimento de outro. Todas essas teorias são lindas e fascinantes, mas aqui está o problema. Ainda não há nenhuma evidência concreta de nenhuma delas. Os buracos negros ainda são um dos maiores mistérios do nosso mundo. Infelizmente, estudar essas feras misteriosas não é fácil. Eles são muito esquivos, e esse é um dos maiores desafios para os cientistas. Os buracos negros não emitem luz, portanto não podem ser vistos diretamente. Eles são essencialmente invisíveis para os telescópios que dependem da luz, o que os torna incrivelmente difíceis de observar. É por isso que os cientistas têm que confiar em coisas como emissões de raios-x, os efeitos da gravidade de um buraco negro em objetos próximos e outras pistas. Eles também são muito imprevisíveis. Para os buracos negros, a física é como um playground divertido. Eles distorcem o espaço e o tempo ao seu redor, o que dificulta a previsão e a compreensão de seu comportamento. Mas não se preocupem, entusiastas do espaço. O futuro da pesquisa nesse campo é mais promissor do que nunca. Já fizemos descobertas incríveis. Por exemplo, em 2019, capturamos a primeira imagem direta de um buraco negro. Este é um buraco negro central da galáxia Messier 87. Alguns anos depois, também tiramos uma foto de um buraco negro no centro de nossa própria galáxia Via Láctea. Esse é chamado de Estrela A de Sagitário. Tudo isso abriu novos caminhos para a pesquisa. E essas não são as únicas coisas legais que descobrimos nos últimos anos. Vejamos as ondas gravitacionais, por exemplo. Você sabe como as rochas deixam ondulações depois de cair na água? Pois bem, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Elas carregam pistas sobre os eventos mais cataclísmicos do universo. Elas nos permitem ouvir o universo, revelando fenômenos e eventos antes ocultos. E todas essas observações nos proporcionam uma nova maneira de estudar os buracos negros. Estamos sempre fazendo novos avanços em tecnologia. O telescópio espacial James Webb nos fornecerá observações e percepções ainda mais detalhadas sobre os mistérios dos buracos negros. Ainda há muito que não sabemos, mas essa é a beleza da ciência, a emoção do desconhecido e a curiosidade que nos leva a explorar os mistérios do universo. Portanto, vamos continuar olhando para o abismo cósmico na emocionante busca para desvendar os segredos do nosso mundo.